Fala, gente, o Corinthians renova com o Yuri Alberto até julho de 2030. As multas rescisórias são mantidas para o futebol brasileiro, 500 milhões de reais, e para o futebol internacional, europeu, enfim, 648 milhões de reais, 100 milhões de euros. Yuri Alberto fica no Corinthians, uma grande notícia. É claro que se pintar alguma proposta vai ter negociação, não tem jeito, mas pelo menos motiva o jogador a se empenhar mais, ainda mais. O Yuri Alberto, claro, nunca faltou empenho, né, para o jogador corintiano, tá certo? E o Memphis Depay? Yuri Alberto ficou, tá? Yuri Alberto ficou. E o Memphis Depay vai renovar contrato? Eu preparei um corte que explica tudo isso. O Memphis falou para integrantes dos Gaviões da Fiel que pretende até renovar com o Corinthians, quer ficar até a Copa do Mundo, e se o Corinthians apresentar uma proposta vencedora, ele pode, né, enfim, até estender o seu contrato. E o Yuri Alberto ficando faz parte disso, hein? Será que Memphis Depay também pode renovar? Eu preparei nesse corte os prós e contras para você, né? Os prós e contras para você em relação a Memphis Depay permanecer no Corinthians ou não. Porque tem uma frieza também em relação ao elenco, parte do elenco. O Memphis também é usado muito de bode expiatório. Enfim, tudo isso para você nesse corte. Vem tomar um café comigo e com a Rebeca. Fala, Rebeca, rapidinho. Fala aí do Coringão. A gente vai terminar, não? Aí, vamos terminar agora. Não! Fala aí, vem tomar um café comigo. Não vamos terminar, não. Você quer ficar mais? Fala aí, então. Eu já volto. Só vou pra minha fantasia da França e já volto. Não, mostra o seu bebê. Mostra o seu bebê. E depois eu ponho no Mostra o seu bebê. Ele torce pra quem? Corinthians. Por quê? Branco e preto. Que gritar? De branco e preto. É menina. É menina? Esse chama Cristal. Para com isso. De branco e preto? Vem tomar um café comigo. Não! Convida, vai Corinthians, vem tomar um café comigo, vamos? Vai, Corinthians. Tchau. Vem tomar um café com a Vem gente. tomar café com a gente. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Eu vou até ler aqui o que uma fonte me disse hoje, uma fonte que eu tenho nos Gaviões, foi o seguinte: abre aspas para o Memphis. Em conversa com os Gaviões da Fiel, o Memphis quer renovar, cogita renovar o seu contrato com o Corinthians após o término do vínculo que termina em 2026. Só para você entender, abre aspas para o que o Memphis disse a alguns integrantes, liderança dos Gaviões da Fiel. Sabe, ele falou que nada que estão falando dele está abalando. Está abalando ele, que ele é um cara experiente e que está focado até a Copa do Mundo em jogar no Corinthians. Ele disse também que depois da Copa, se o Corinthians demonstrar um projeto para conquistas, ele pode continuar. Sobre o salário, o Mano não falou nada. O Mano não falou nada. Só para vocês entenderem a situação do Memphis. O Memphis está dizendo que quer ficar no Corinthians até o fim do contrato e que também pensa em renovar o contrato se o Corinthians
né, oferecer a ele, né, condições. Falou que nada que estão falando dele está abalando, que ele é um cara experiente, que está focado até a Copa do Mundo em jogar no Corinthians. E que depois da Copa, se o Corinthians demonstrar um projeto para conquistas, ele pode continuar. Então é o seguinte, ele está de olho na Copa do Mundo, né, como diz o Elton, então isso pesa a favor do Corinthians para a permanência do Memphis. Em questão de redução de salário, não tenho nenhuma informação que ele aceitaria. É uma vontade do Corinthians. E o Memphis falando que pode até renovar com o Corinthians se o Corinthians apresentar para ele um projeto de conquistas. O Memphis, eu já trouxe isso com exclusividade, ele quer que o Corinthians se reforce. O problema é com que grana, né, Memphis? Se você quiser ajudar nós aí. Então, só para vocês terem uma ideia, essa é a conversa que o Memphis teve com os Gaviões. E o que pega em relação ao Corinthians? O Corinthians não quer que o Memphis vá embora. Tá? Hoje uma fonte do Corinthians me ligou. Ele até disse que estão usando o nome do Memphis para, sabe, tirar o foco de muita coisa. Tudo é o nome do Memphis. E que não há desejo do Corinthians hoje em abrir mão do Memphis Depay. O Corinthians reconhece que é um jogador caro, mas que o contrato está feito. Para o Corinthians rescindir o contrato com o Memphis, o Corinthians teria que pagar a multa. A multa dele é absurda. É impagável. E outra, não faria sentido o Corinthians mandar o Memphis embora e pagar mais caro do que se estivesse pagando para ele jogar. Então essa questão que o Corinthians vai rescindir com o Memphis é uma coisa que negaram para mim lá no clube. O que eu sei, claro, não estou aqui desmentindo ninguém, né, não estou aqui falando que, até porque a matéria que saiu da Gazeta não crava que o Memphis vai rescindir, tá? Eu sou muito honesto. Eles falam que se ele não melhorar o futebol, tá, o Corinthians vai propor isso depois dos jogos contra o Palmeiras. Mas eu vou falar da minha informação. A minha informação é que o Corinthians vai propor a redução salarial. Aliás, o Corinthians avalia, nem sei se vai, avalia depois dos jogos contra o Palmeiras propor isso. Só que eu já comecei a perceber que o Corinthians não tem esperança que ele vai aceitar. Então eu acho que o Corinthians não vai nem se desgastar com ele em relação a isso. E o Corinthians deve permanecer com o Memphis. Repito, rescindir com o Memphis só se o Memphis pedir para sair. Porque ele pedindo a rescisão, aí o Corinthians libera, o Corinthians não vai pôr um interveiro nenhum nisso, liberaria na boa. Agora, o Corinthians chegar e chamar o cara para uma rescisão, isso não vai acontecer nunca. Porque o Corinthians teria que pagar a multa. Agora, o Corinthians pode, né, ouvir o jogador falar que quer sair, beleza, o Corinthians libera. E o Memphis quer ficar. Então tudo vai caminhando para ele permanecer. A não ser que se o Corinthians realmente chegar nele lá e falar que quer diminuir o salário, ele ficar bravo e jogar tudo pro alto. Então só existe duas maneiras do Memphis deixar o Corinthians, preste atenção. Primeiro, uma proposta de algum outro clube e ele aceitar. Ele aceitando, o Corinthians não vai cobrar nada, vai liberar ele de graça, até para economizar aí os 6 milhões por mês. Segunda possibilidade, o Memphis sem proposta nenhuma, chegar e falar assim, ó, eu quero rescindir, não quero mais ficar aqui. Tô cansado, vocês estão, entendeu? Que eu acho muito difícil também, porque ele está focado numa Copa do Mundo. E ele falou para os Gaviões que quer permanecer até a Copa do Mundo e que se o Corinthians quiser renovar e apresentar um projeto para ele, ele renova, tá? Ele renova. Então, essa é a minha informação que eu tenho sobre o Memphis. Eu acho que estão se usando muito o nome do Memphis, tá? Lá dentro do Corinthians. Dentro do Corinthians está se usando muito o nome do Memphis para desviar o foco, sabe? Tem muita coisa aí, ó, envolvendo Duílio, Augusto, enfim. Tem muita coisa acontecendo no Corinthians e não adianta a gente ficar só focado em Memphis. Por enquanto, o Memphis é jogador do Corinthians e vai permanecer sendo jogador do Corinthians. Outra informação que eu tenho, e aí uma informação assim meio chata, é que os jogadores meio que ignoram o Memphis lá no CT. Não todos, nunca generalizando. Mas uma fonte falou para mim, Samir, o elenco não tá rachado, não tá dividido, não tem turma do Memphis e outra turma, não existe nada disso, é bom deixar isso bem claro, né?
porque comunicação é o que eu falo, né? Não é o que eu falo que as pessoas entendem, mas uma fonte me disse que às vezes o Memphis fica de canto. A frase que eu vi é o seguinte, ó, os caras não ligam para ele, nem ligam para ele. Ele fica na dele e tem hora lá. Então tem muito pouco jogador assim que tem uma amizade estreita com o Memphis, ele é um cara mais na dele, mais fechado, tanto, né, que todas as fotos que eu recebi e todos os vídeos que eu recebi dos jogadores do Corinthians na balada, na semana passada, o Memphis não está em nenhuma. O Memphis não está com esses caras, entendeu? Os caras da balada. Então meio que o Memphis realmente não se mistura muito, não. Agora, eu não sei se os caras deixam o Memphis meio de canto porque tem algum problema com ele. Talvez teve muito jogador lá dentro que não gostou do desabafo que ele fez contra o Ramon Dias e o Emiliano. O treinador foi demitido no outro dia. E muitos jogadores ali eram amigos pessoais do Emiliano, inclusive o Emiliano que os levaram para o Corinthians. Enfim, ou se é o estilo do Memphis mesmo, ele que não faz questão ele quer jogar futebol e não faz questão de ser amigo. Ele encara como uma profissão, vai lá, joga com os caras, comemora o gol com os caras, entendeu? E se é o jeito dele também, não dá para saber. Mas uma fonte me disse que é uma relação fria de muitos jogadores do elenco com o Memphis. Então, uma informação importante, né, que vocês gostam de falar que é fofoquinha, né? É informação, é uma coisinha para vocês ficarem sabendo, para vocês entenderem. Eu achava até que era loucura minha, mas não sei se vocês já perceberam, teve uns jogos aí que o Memphis entrou em briga, discussão, os caras não compraram a briga. É loucura minha ou não? Vocês chegaram a ver isso? Vocês chegaram a reparar isso? Não sei qual foi o jogo, teve um jogo que o Memphis entrou em umas discussões, os caras deixaram ele meio que sozinho, assim, brigando com o adversário. Vocês chegaram a reparar isso daí?